Oi, tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não se fala, mas eu vim aqui para dar continuidade ao nosso projeto bariátrica. E no dia de hoje, eu quero falar sobre como foi a minha primeira consulta com a equipe da bariátrica. Quanto tempo demorou, quais foram as perguntas que eles me fizeram, quais exames eu levei, quais protocolos e tudo mais. Então, peço que você continue no vídeo. Se você tiver dúvida, alguma pergunta, você pode deixar na caixinha de pergunta, que eu vou ter um prazer de responder para você no próximo vídeo. Então, bora lá? Bora pro vídeo, sem demora, sem enrolação. Fica comigo, ok? Meu nome é Dalva, para quem não me conhece, eu fiz bariátrica pelo SUS em janeiro de 2026 e estou ainda no pós-operatório, ou seja, o pós-operatório é mais demorado. E eu quero falar para vocês no dia de hoje como que foi a minha primeira consulta. Quanto tempo demorou, quem foi que me indicou, quais os documentos eu levei. Quem pediu a minha bariátrica foi a minha endocrinologista. Foi no ano de 2024, foi em junho de 2024, e eu fui chamada para minha primeira consulta em março de 2025. Então, foi aproximadamente ali uns 8 meses que demorou. Por conta da fila, porque tem uma fila, tá bom? Pessoas têm que entender que tem uma fila de espera. E essa fila de espera, às vezes, é grande. Eu estou no estado de São Paulo, a minha cidade, onde eu moro, é centro de referência. Então, ela aborda mais de 10 cidades em voltas para fazer a bariátrica. Então, a fila é bem grande, a equipe são 6 médicos. Então, fica bem lotado mesmo lá. Então, tudo demora lá. Mas, enfim, a gente não pode perder a esperança. Então, como que foi a minha consulta? Foi marcada para mim a minha primeira consulta em março do ano de 2025, para eu passar com a equipe da bariátrica. E quando eu cheguei lá, eu passei com 6 médicos. A equipe, a junta médica que me atendeu, tinham 6 médicos. Tinha a principal, que fazia todas as perguntas, tinha o supervisor da principal, né, que era a supervisão geral da equipe, e ela fez as seguintes perguntas para mim. Se eu estava engordando devido a alguma coisa emocional, algum problema, se eu já era gordinha, e eu expliquei que no meu caso eu sempre fui obesa. Eu nasci uma criança pequena, com 2,8 kg, mas com 1 ano de idade eu já pesava 15 quilos. Então eu sempre fui obesa a vida toda. Eu não me lembro, não tenho foto nenhuma aonde eu tinha o peso normal de uma criança da minha idade. Então com 7 anos eu tinha 50 quilos. Então eu sempre fui muito grande, tanto na estatura quanto no tamanho do corpo. Só que aos 16 anos, depois que eu tive a minha filha, porque eu tive uma filha com 15 anos, então aos 16 anos eu comecei a desenvolver problemas hormonais. E esses problemas pioraram a obesidade. E aí eu expliquei isso para a médica, que eu sempre fui obesa. Levei até uma foto para ela ver que eu sempre fui obesa mesmo. Eu levei uma foto para ela de quando eu era bebê, uma foto da minha pré-adolescência com 15, aliás, com 12, 13 anos, e uma foto para ela normal da minha vida hoje. E ela já estava me vendo também, né, gente? Não tinha como ela ver que eu não era uma pessoa obesa. Quando eu iniciei o processo, eu estava com mais de 120 quilos. E eu tenho 1,59 m de altura. Então, eu era bem gorda, bem roliça. Ela me perguntou se eu já tinha algum outro problema. Eu disse que tinha problema de pressão alta. Desde a adolescência eu sofro com pressão alta. Também tenho diagnóstico de artrose, tanto de quadril quanto de joelho, que eu levei.
um calhamaço de documento. Então lá ela me deu todos os tratamentos que eu fazia com ela. O ortopedista me deu também o diagnóstico, né, que eu sofria de artrose, tanto dos dois joelhos quanto dos dois lados da bacia. Faço o tratamento com o problema da diabetes. Então, tudo isso foi relatado no dia da consulta. Essa consulta, ela é prioritária. Por quê? É nessa consulta que a equipe da bariátrica vai dizer se você está qualificada para a cirurgia ou não. O tamanho do IMC, se você está dentro do aceitável, porque o SUS só faz bariátrica quando o IMC é até 50. Se o seu IMC for maior que 50, que eles falam que é o super obesos, você não entra na linha de corte da bariátrica. Então você tem que ter consciência disso, que se você tiver um IMC acima de 50, você vai ter que emagrecer para entrar na linha de corte deles, para iniciar o tratamento. Então o meu foi aprovado lá de imediato, tanto por conta dos problemas de saúde que eu levei, os diagnósticos para eles, da carta, né, que a minha endocrinologista fez para a equipe da bariátrica, e o meu IMC não era tão alto, era 41. Então, por esse motivo, eu estava dentro e qualificada. Eu já saí dali por conta do IMC e por conta dos diagnósticos, eu já saí da consulta com todos os pedidos de exame feitos. E geralmente eles não fazem na primeira consulta, mas eu já saí dali com todos os pedidos feitos. E fui encaminhada então para consulta com a endocrinologista, aliás, com a nutricionista e a consulta com a psicóloga. Você precisa também passar com a consulta com o fisioterapeuta e também precisa passar com o assistente social. Então, a primeira consulta com a equipe da cirurgia foi essa. Depois, eu marquei, então, a consulta com a nutricionista. Estou toda hora pensando na endocrinologista. É com a nutricionista e com a equipe da psicóloga. A primeira consulta com a nutricionista e a psicóloga é uma reunião em grupo. E essa reunião foi que virou a chave da minha cabeça. Essa reunião foi a abertura de mudança da minha vida. Porque até eu ir lá na consulta com o médico, até eu passar com o cirurgião, eu ainda estava relutante em fazer a bariátrica. Mas quando eu fui para a consulta da nutricionista e psicóloga, eu entendi o problema da minha vida. Porque eu me deparei com pessoas que eram 2 vezes maior que eu. Eu me deparei com as dificuldades dessas pessoas. E uma das dificuldades era de locomoção. Eu não sei há quanto tempo você é obesa, não sei há quanto tempo você sofre com a obesidade, mas uma das coisas que eu mais queria fazer e que eu já não fazia há muitos anos era cruzar as pernas quando sentasse. É bobo, né? Mas eu não conseguia. Minhas coxas não permitiam isso. E pensar que você vai numa loja para comprar roupa e você compra o que cabe também não é legal. Às vezes você quer comprar uma roupa que você acha bonita e não tem o seu tamanho. E você é obrigado a comprar aquilo que está lá, disponível para você. E aí você vai perdendo a sua dignidade, porque você vai se sentindo feia, você vai se sentindo abandonada, você não vai se sentir mais desejada, as pessoas olham para você com olhos estranhos. Quem é obeso sente a gordofobia. Nem gosto desse termo, mas é verdade. Eu não sou uma pessoa de levantar bandeira de nada, não levanto nenhuma bandeira, mas sentir na pele
as pessoas te recriminar, Jesus, dói na alma. Dói na alma você sentar num restaurante e o garçom fazer piada com você. Dói na alma. Teve uma vez, eu vou contar só isso daqui para você entender. Teve uma vez que eu fui num rodízio aqui na minha cidade, num barzinho super legal. Tava eu e mais algumas pessoas e era um rodízio de caldinho. Quando eu cheguei, a pessoa sentou e eu tava bem maior. O garçom era bem magrinho e ele chegou e falou assim: eu vou comer antes que acabe. E olhou para mim e riu. O meu marido queria brigar, eu não permiti que ele brigasse. Eu ainda fiquei lá porque todas as pessoas queriam ficar, mas eu não conseguia comer. Eu fiquei muito constrangida. Então, essas são coisas que a gente passa. Os olhares, quando você vai numa loja para comprar alguma coisa e a pessoa olha para você de cima a baixo e fala assim: não temos o seu tamanho, com um olhar de deboche. Então isso é ruim. E naquela consulta da nutricionista com a psicóloga, eu me deparei com pessoas maiores que eu e eu fiquei imaginando como elas conseguiam viver se eu, no tamanho que eu estava, não conseguia aceitar algumas piadas. Eu fiquei imaginando elas. Teve uma pessoa que sentou na minha frente e quando ela sentou, a cadeira de ferro entortou. Você sabe o que é isso? É humilhante você sentar, encostar numa cadeira e a cadeira entortar com o seu peso. Eu imaginei eu na situação daquela pessoa. Eu fiquei apavorada, porque eu não ia aceitar acontecer aquilo comigo, de forma alguma. Aquilo é humilhante. E eu precisava mudar aquilo. Eu precisava mudar aquela história que eu estava vivendo. E a única pessoa que podia fazer isso por mim era eu. Ah, mas você comia muito? Não é que eu comia muito, eu já sofria de um mal desde criança. Porque a obesidade sempre foi a minha vida. Eu era assim desde criança. Eu nunca fui magrinha. Eu nem sei como era ser magrinha. Então, eu nunca me imaginei numa calça 38, jamais. O menor número que eu usei, eu era criança. Eu tinha 14 anos, 15 anos, foi 42. Então, eu sempre fui grande. Quando eu comecei a fazer, quando eu comecei com a equipe da bariátrica, eu estava usando 56. A minha calça era 56. Então hoje eu vou perguntar para você, o que te aflige? O que é que te impede de caminhar? Não é de caminhar, de sair, botar um tênis e caminhar. Não, é caminhar na vida. É caminhar nos seus sonhos, é caminhar nos seus projetos. O que te impede? Você? A sua prisão é você? A sua prisão é o seu corpo? As doenças que você carrega? Então você precisa fazer alguma coisa. Ah, mas a bariátrica pelo SUS demora. Se você não fizer nada, vai demorar mais. Se você não marcar uma consulta lá no postinho com o clínico geral para ele te encaminhar para um endocrinologista para você fazer todas as baterias de exames para ela te encaminhar, vai demorar mais. Ou você acha que você vai dormir e acordar magra? Nunca, jamais. Você vai ter que fazer alguma coisa. Você está se sabotando que nem eu me sabotava. E é difícil aceitar isso. É difícil encarar isso. É difícil aceitar que você se sabota. Mas quando você entende que você se sabota, fica mais fácil. Fica super fácil, porque você vai ter que se regular. Ah, eu vou ter que fazer dieta enquanto eu faço o processo da bariátrica? Sim, vai ter que fazer. Vai ter que fazer porque você precisa
treinar a sua mente para a sua nova vida. Se você não treinar a sua mente para a sua nova vida, você vai falhar. Aí eu te pergunto, você está disposta a ter uma nova vida? Você está disposta a enfrentar as dificuldades, a ultrapassar os limites que te prendem, a quebrar os grilhões que te amarram? Ou você quer que alguém faça isso por você? Porque é muito fácil quando a gente não quer fazer uma dieta, a gente fala assim, eu não consigo, eu tento de tudo, mas não consigo. Mentira, a gente consegue. Mas para a gente conseguir, a gente tem que lutar mais que todo mundo. A obesidade é um mal. E é um mal deste século. Então você vai ter que escolher entre um hambúrguer lá cheio de coisa dentro ou só um bife grelhado com uma salada. Não vou mais poder comer hambúrguer? Claro que vai. Sem pão, sem maionese, sem nada. É o hambúrguer com a salada. Meu marido quis sair, quis comer um sanduíche, ele comeu o sanduíche dele. Eu comi só o hambúrguer. Sem pão, sem nada. Tô feliz da vida. Tô feliz da vida. Porque eu não quero ficar do tamanho que aquela pessoa sentou na minha frente e entortou a cadeira. Não quero. Não quero. Eu não quero ter o cheiro da obesidade, porque a obesidade cheira, fede. Não cheira, fede. Você fede pelos poros, a gordura. O cheiro é insuportável. Então, a minha pergunta para você é: vai encarar o projeto bariátrica? Vai lá atrás? Você vai passar pela equipe médica? Você vai passar pela nutricionista? Você vai passar pela psicóloga? Vai fazer a dieta direito? Porque daqui a pouco eu quero ouvir o seu depoimento. O seu depoimento me dizendo o que você fez. Então hoje eu quero deixar para você esse questionamento. Você tem dúvida, quer fazer alguma pergunta, pode fazer. No próximo vídeo eu vou falar sobre a trilha desse período e quando foi que foi marcado para mim a cirurgia, quando que eu fui aceita para a cirurgia, quando que a minha nutricionista me autorizou a fazer a cirurgia. Então, hoje eu vou pedir para você, deixe o seu like, se você gostou, curte, se você conhece alguém, compartilha, se inscreva, porque nos próximos vídeos eu vou falar sobre o andamento, até o dia da cirurgia, como que foi a minha dieta líquida, como que foi a minha dieta pastosa, como que está sendo o meu pós-operatório, quantos quilos eu já emagreci, como que está sendo para mim, o que mudou na minha cabeça, o que mudou no meu corpo, o que mudou na minha pele. Então eu convido você para essa jornada, porque isso é uma jornada. Imagina que você está numa ponte e você só está olhando a ponte. Eu comecei a caminhar por ela. E eu quero convidar você a caminhar também. Então até o próximo vídeo. Boa noite para você, boa tarde, bom dia, não sei a hora, não sei a hora e nem o dia da semana que você vai assistir. Mas eu te convido. Fica comigo.